Há dias em que a vida parece vestir sua face mais severa e fria. Não importa o quanto nos dedicamos, o quanto tentamos agir de maneira correta, ela simplesmente não oferece as respostas que esperávamos. É como se o mundo decidisse virar as costas, deixando-nos no meio de um campo aberto, expostos a ventos cortantes e tempestades que chegam sem aviso. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele peso no peito, como se estivesse carregando um fardo que ninguém enxerga, mas que drena suas forças pouco a pouco. Em momentos assim, é tentador acreditar que não há saída, que a dor e a incerteza vão durar para sempre. Mas a verdade é que até os dias mais escuros têm um fim. E é nesse intervalo, nessa travessia, que encontramos a oportunidade de crescer. Encarar a dor não significa gostar dela. Significa reconhecer sua presença e decidir que ela não será o fator que define quem você é. É fácil sorrir quando tudo está bem, mas a verdadeira força se revela quando você consegue respirar fundo no meio do caos e dizer para si mesmo: eu ainda estou aqui. Eu ainda não terminei. Imagine-se caminhando por uma estrada em plena noite. Não há iluminação. E a única coisa que você enxerga é o passo seguinte. Você não sabe quanto tempo levará para o sol nascer, mas continua avançando, um passo de cada vez. É assim que se vence a escuridão. Não tentando correr para o fim, mas mantendo o movimento constante, mesmo sem garantias imediatas. As tempestades da vida não são apenas provações. Elas são mestres disfarçados. Ensinarão paciência, resiliência e, acima de tudo, coragem. Coragem para não desistir no meio do trajeto. Coragem para levantar-se no dia seguinte e tentar outra vez, mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. O desafio não é apenas sobreviver ao momento difícil, é sair dele mais forte do que entrou. E isso só acontece quando você decide que cada golpe recebido será combustível para continuar. Não importa quão repetidas sejam as quedas, a cada vez que você se levanta, prova que a derrota não conseguiu enraizar-se no seu espírito. A dor, por mais indesejada que seja, pode se tornar matéria-prima para algo grandioso. Pense nos grandes rios. Eles não seriam tão profundos se não fossem as chuvas e tempestades que os alimentam. Da mesma forma, seu caráter e determinação crescem cada vez que você enfrenta algo que parecia impossível de suportar. É nesse ponto que você precisa se fazer uma pergunta honesta: o que vou fazer com isso que aconteceu comigo? Você pode escolher duas rotas: permitir que a situação o quebre ou deixá-la moldar uma versão mais resistente de você. Uma escolha paralisa, a outra impulsiona. Quando algo derruba, não significa que você perdeu tudo. Significa que a vida está lhe oferecendo uma chance de recomeçar de maneira mais consciente, mais estratégica, mais madura. É a oportunidade de revisar suas decisões e, talvez, corrigir caminhos que não estavam alinhados com o que você realmente deseja. Não se engane. Aceitar a escuridão temporária não é o mesmo que se render a ela. É olhar para o abismo e dizer: eu sei que você está aí, mas eu também estou. E então, passo a passo, construir uma ponte para o outro lado. Essa ponte é feita de pequenas ações. Levantar-se do mesmo sem ânimo. Cumprir promessas que você fez a si mesmo. Cuidar do que está ao seu alcance. Grandes mudanças raramente acontecem de uma vez. São formadas por inúmeros micro-atos de disciplina e coragem que, somados, criam um muro sólido contra a desistência. É assim que você atravessa qualquer tempestade, segurando firme na determinação e recusando-se a parar, por mais lenta que seja a caminhada. A chama que nunca se apaga. O verdadeiro triunfo não é vencer uma batalha específica, mas manter o espírito intacto mesmo quando a derrota parece inevitável. Imagine um soldado que perde uma luta, mas se recusa a baixar a cabeça. Ele volta para casa ferido, cansado, mas com os olhos acesos, pronto para a próxima. Esse é o símbolo da vitória interna, a resiliência. Muitos confundem vitória com ausência de fracasso, mas, na realidade, o fracasso é apenas parte do processo de vencer. Cada vez que você cai, aprende algo sobre seus limites e, principalmente, sobre como superá-los. Essa é a vitória silenciosa que poucos veem, mas que constrói líderes, sonhadores e realizadores. Talvez o mundo não celebre suas pequenas vitórias diárias, como levantar-se em um dia ruim ou concluir uma tarefa que parecia impossível. Mas, acredite, são esses gestos que moldam seu futuro. É como afiar uma lâmina. Cada esforço, por menor que pareça, está tornando você mais preparado para cortar os obstáculos que virão. E lembre-se, coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. É olhar para uma situação que poderia paralisá-lo e decidir que ela não terá esse poder. Medo é apenas um sinal de que você está entrando em território desconhecido, e é exatamente lá que o crescimento acontece. Fé e ação. A dupla imbatível. Nada é mais poderoso do que a combinação de fé e ação. Fé para acreditar que o caminho vale a pena,
mesmo sem provas imediatas, e ação para transformar essa crença em realidade. Somente acreditar não é suficiente. É um movimento que dá vida à esperança. A fé é o que mantém seus olhos no horizonte, mesmo quando o terreno está repleto de pedras. É ela que impede que a desesperança se instale e o faça desistir. Mas é a ação, repetida todos os dias, que constrói a estrada que o levará até lá. Do outro lado da sua dor, existe algo bom. Pode ser uma nova oportunidade, um aprendizado que mudará sua visão de mundo ou simplesmente a satisfação de ter superado algo que antes parecia insuportável. Mas para chegar lá, você precisa continuar. Não hesite, não pause, não permita que a dúvida se torne seu guia. A vida recompensa aqueles que persistem, não apenas os que tentam quando é conveniente. E persistir significa seguir em frente mesmo quando tudo em você pede para parar. É essa teimosia positiva que separa quem alcança grandes feitos de quem fica apenas no campo das intenções. A mentalidade de um vencedor. Ser um vencedor não significa nunca cair, mas sempre levantar-se mais rápido do que antes. É recusar a ideia de que um momento ruim define toda a sua história. É entender que você é maior do que qualquer fracasso momentâneo e que sua história ainda está sendo escrita. A mentalidade de um vencedor é construída diariamente, em escolhas pequenas e consistentes. É decidir que, mesmo quando o cenário é hostil, você não abrirá a mão dos seus valores nem da sua visão de futuro. É manter o coração aquecido e a mente focada, independentemente da intensidade da tempestade. Você pode estar no meio de uma fase difícil agora. Pode estar se perguntando se vale a pena continuar tentando. A resposta é sim. Vale a pena porque cada passo que você dá em direção à sua melhor versão é uma vitória. Vale a pena porque, no final, não é apenas sobre o que você conquistou, mas sobre quem você se tornou no processo. Então, respire fundo, erga a cabeça, perca o medo e vá em frente. Não importa quão longa seja a estrada, cada passo é prova de que você não desistiu. E essa é a maior conquista de todas.